hoje, nessa segunda palavra que eu vou trazer sobre Igreja em Movimento, eu quero trazer algo que vai ser talvez uma tônica, né, que a gente vai falar muito daqui para frente. Eu estou aqui na igreja há 1 ano e 8 meses. Nós já fizemos muita coisa nesse período. E eu sinto de Deus, assim, que nesse nosso novo momento de igreja, né, enfim, depois de já consolidar algumas coisas, de avançar em outras, nós temos que agora nos mover como igreja em direção a algumas coisas. E uma delas, que é muito importante, que tem muito a ver com aquilo que eu creio, com aquilo que eu vivi, com aquilo que tem a ver com o meu jeito de ser, é uma igreja que se move em direção a uma cultura discipular. Discipulado, uma igreja que se move em direção ao discipulado, em direção a fazer discípulos. E eu quero hoje falar um pouco sobre isso, sobre esse processo. Já que nós estamos nos movendo, vamos nos mover em que direção? Bem, na direção de fazer discípulos, de desenvolver discípulos, de capacitar discípulos, de ser e fazer discípulos. Discipulado, um conceito bem genérico, né, bem amplo. Aqui não é o espaço para nós pensarmos profundamente sobre isso, mas de forma geral, é o desenvolvimento espiritual de alguém. Mas é um desenvolvimento com qual referência? Bem, é um desenvolvimento para tornar a pessoa mais semelhante a Jesus. Então, o discipulado é o processo que nós vivemos para nos tornarmos o quê? Semelhantes a Jesus. Em valores, em mentalidade, em cosmovisão, em missão. É isso. Então, é o esforço que nós fazemos para pegar alguém que não é crente, alguém que está perdido, e ajudar ele a encontrar Jesus, e depois que ele encontra Jesus, é ajudá-lo a se tornar semelhante a Jesus. Esse é o milagre da conversão. Bem, e aqui entre nós tem pessoas que já se converteram. Por que você está na terra ainda? Por que você não foi para o céu ainda? Por 2 razões. Primeiro, porque Deus quer usar você para fazer novos discípulos. Por isso que você não foi para o céu ainda, porque Deus quer usar a tua vida para alcançar pessoas. E a segunda razão de você ainda não ter ido para o céu, é porque o Espírito Santo quer tornar você um pouco mais semelhante a Jesus. É você chegar no céu um pouquinho mais parecido com Ele. É tipo assim, bem, você vai morar em outro país, então você tem que aprender a língua do país aqui já, né? Imagina, alguém vai se mudar para viver na Dinamarca. Bom, ele tem que começar a aprender dinamarquês aqui, para chegar lá sabendo um pouco de dinamarquês. Bem, é isso que o Espírito Santo está fazendo com cada um de nós, está nos preparando, nos ensinando a linguagem do céu, até a semelhança de Jesus, para chegarmos no céu um pouco melhor, mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, gente? Por isso que você está aqui na terra ainda. E quando eu penso em discipulado, há 2 textos que eu quero mencionar aqui rapidamente. Primeiro é Lucas 6,40, diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, que é Jesus, mas todo aquele que for bem preparado será como? Ou parecido com o seu mestre. Olha só, o próprio Jesus disse que nós podemos nos tornar parecidos com Ele. Em Romanos capítulo 8, verso 29, o apóstolo Paulo afirmou: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o Evangelho nos diz que é propósito de Deus trabalhar em nós, e nós chamamos esse processo de discipulado, para nos tornar mais semelhantes a Jesus. É isso. Você não foi para o céu ainda, porque Deus quer te preparar um pouco mais, a você chegar no céu mais parecido com Jesus. O discipulado começa antes da conversão. Antes, quando eu começo a evangelizar alguém, a orar por alguém, ali começou o discipulado.
E ele termina quando? Quando eu fechar os olhos desta vida e me encontrar com o meu Salvador. Lógico, vai ter fases, né? Enfim, mas é um processo contínuo de discipular, de desenvolvimento espiritual. Uma igreja em movimento, o que ela fará? Ela irá mobilizar pessoas para ser e fazer discípulos. É isso. Qual é o papel da igreja aqui, gente? É mobilizar essa comunidade, para que cada um que está aqui, e os que não estão também, um dia sejam discípulos de Jesus. O nosso papel é ser um discípulo, é ser alguém semelhante ao mestre, e ajudar outros a também se tornarem. Essa é, em essência, a missão da igreja. E nós queremos nos movimentar, não para sair por aí dizendo qualquer coisa, não, mas é nos movimentar para fazer esse movimento de discipular as pessoas. Essa é a nossa missão. Bem, agora, pastor, como acontece o discipulado? Né? Bom, o discipulado é esse desenvolvimento espiritual, para ajudar alguém a se tornar semelhante a Jesus. Como isso acontece? Bem, onde há Jesus, e há alguém disposto a aprender e a ensinar, ali tem o quê? Discipulado. Se tem Jesus, tem alguém para ensinar, e alguém para aprender, ali tem discipulado. Amém? Sim ou não? Sim, é isso. Onde tem Jesus, alguém para ensinar, alguém querendo aprender, ali tem discipulado. Por isso que eu costumo dizer que há 5 ambientes de discipulado. Um deles é o discipulado de púlpito. Sim, eu estou aqui para ensinar. Amém? Sim? Alguém aqui está disposto a aprender? Só alguns, outros não. Ok, então se tem alguém disposto a aprender, alguém disposto a ensinar, tem Jesus, é um ambiente de discipulado. Só que é um ambiente macro, é um ambiente do púlpito. Cumpre o propósito, mas tem dificuldade em outros. Mas também há outro ambiente de discipulado. O ambiente, trazendo aqui para a nossa linguagem, o ambiente da escola bíblica. Um ambiente de curso, de sala de aula. Ali também, ali tem alguém para ensinar, sim. Tem um professor, tem alunos, tem Jesus, então tem discipulado. Aqui, no nosso contexto aqui o discipulado de púlpito é um ensinando, 300. Na sala de aula, na classe, é um ensinando 30. Ok, está valendo também. Há um terceiro ambiente de discipulado na nossa igreja, que é o ambiente dos pequenos grupos. Ali tem alguém querendo ensinar? Sim, tem um líder. Tem alguém querendo aprender? Sim, tem gente. Só que ali é menor. Ali é 1 para 10, 1 para 12, né? 1 para 10. É um ambiente também de discipulado. Tem Jesus, tem um líder ali ensinando, tem gente aprendendo. É um discipulado. Terceiro ambiente. Então você vê o púlpito, a sala de aula, o pequeno grupo. Agora um quarto ambiente. É o microgrupo. É um grupo menor ainda. Aqui na Ciel nós chamamos isso de microgrupo, e é um ensinando para no máximo 4. 1 para 4. Ou seja, há mais intimidade, há mais confiança, há mais envolvimento. É um microgrupo. É aquele ambiente menor ainda, mais dirigido. Também temos aqui na igreja. Nós temos hoje na igreja 10 PGMs e 5 microgrupos. Ok, 5 ambientes. Também de discipulado. E além desse discipulado de microgrupo, ainda tem um que é menor ainda, que é 1 com 1, 1 a 1. É alguém ensinando alguém, de forma individual. Também temos entre nós, algumas pessoas aqui fazem discipulado 1 a 1. Então, eu falei aqui de 5 ambientes de discipulado. Quando eu cheguei na Sião, estava ativos 2 ambientes, o púlpito e a EBD. Nesse 1 ano e meio, mais ou menos, nós já criamos mais 3 ambientes. Lógico, não estão todo mundo nesses ambientes, não temos perna ainda, estrutura e gente para isso, mas estamos trabalhando para ter. Então hoje nós temos, além de púlpito, de EBD, temos
10 pequenos grupos, temos 5 microgrupos, e temos algumas pessoas discipulando alguém de forma individual. Isso é o quê? É o início de um movimento, início de uma cultura, início de um processo de envolver as pessoas em diferentes ambientes de discipulado. Sabia que você pode chegar ao ponto de participar de 5 ambientes de discipulado? Você pode participar do culto aos domingos, que sempre vai ter. Você pode participar da escola bíblica de manhã, que sempre vai ter, e é bom que você participe também. Você pode participar de um pequeno grupo, de um microgrupo, e ainda pode discipular alguém de forma individual. Olha só! Sabe onde eu sonho? É chegar numa igreja, é chegar aqui na Sião e ter essa cultura onde você faz parte de vários ambientes de discipulado. Tu estás aprendendo no culto, na escola bíblica, nas casas, na rua, enfim, em vários ambientes. Tu está ali com alguém, com alguns, aprendendo. O nosso microgrupo, todos eles são, aliás, quase todos são online. Tem um que é às 6 da manhã. A gente levanta lá os caras, os guerreiros, 6 da manhã, nós estamos lá acordando, fazendo o nosso discipulado em microgrupo. E como tem sido bom para mim e para os outros também. Tem outro que é às 10:30 da noite. Já estamos quase dormindo, mas estamos ali, né? Junto, conversando, compartilhando. Porque é um ambiente de desenvolvimento, de crescimento. Isso tudo é uma igreja que está se movendo. Meus irmãos, olha para mim aqui, eu estou me movendo para fazer discípulos. E eu quero que você se mova também, para ser e fazer discípulos. Meus irmãos, a visão é cada um sendo e fazendo discípulos. Eu quero agora entrar num texto rapidamente, nos próximos 14 minutos. Lucas 9:23. Porque esse texto aqui, ele talvez vai dar o fundamento do discipulado. Disse Jesus: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, primeira lição que eu queria que você guardasse: discipulado é um convite de Jesus, e da minha parte é um convite para você. Discipulado é um convite, por isso que Jesus diz: quem quiser, deixa eu falar uma coisa, porque ele é um convite, e porque depende de uma vontade de quem quer fazer e quem quer aprender. Deixa eu te falar uma coisa agora bem séria, olha para mim aqui, guarda o que eu vou te falar. Muitos pastores não quiseram ensinar isso ao seu povo. Não quiseram. Muitos pastores, e eu não falo aqui da Sião, eu falo do Brasil, não quiseram pagar o preço de mover a igreja na direção do discipulado. Eu não estou falando aqui de ninguém especial, falando em tese. Muitos pastores não quiseram. Outros quiseram, mas aí o povo não quis aprender. Há outros que não quiseram fazer. Teve alguns que não foram mal educados, foram mal aprendidos, não quiseram aprender. Também não estou falando de ninguém especial, estou falando aqui em tese. Alguns, aqui ou em outro lugar, ouviram, mas não quiseram. Agora, eu porém, eu quero ensinar, eu quero fazer discípulos, eu quero pagar o preço, eu quero me mover nessa direção, e mais, eu tenho tempo, energia, paciência, perseverança para fazer isso. Eu quero, e eu estou à procura de outros que queiram também.
Porque Deus vai unir o quê? Propósitos. Deus vai unir pessoas que querem ser discípulos, querem fazer discípulos, querem. E quem não quer, eu tenho para lhe fazer uma pergunta: por que você não quer? Quem não quer, tem que dar uma resposta a Jesus sobre isso, porque eu não quero. Bom, aí você vai ter que explicar para ele, não é para mim, por que você não quer? E eu afirmo que quem quer ser um discípulo de Jesus mesmo, quem quer se envolver com isso, isso para mim é uma evidência de que o Espírito Santo está se movendo naquela vida. É uma evidência de alguém que está sendo trabalhado pelo Espírito, porque eu creio que o Espírito nos conduz ao arrependimento, à justiça, à consciência, ao desejo de crescer, de se envolver, de se tornar semelhante a Jesus. Isso é um sinal, é uma evidência externa de que o Espírito está trabalhando em você. Se você quer, fique feliz, é sinal que o Espírito está mexendo em você. Se você não quer, bem, preocupe-se e pergunte a Jesus: por que será que eu não quero? E aí você vai se resolver com ele. Amém, gente? Primeira lição então: discipulado é para quem quer. Quem quer vir após mim, quem quer. Aí tem as condições. E aqui tem a primeira condição: quem quer, negue a si mesmo. Ou seja, a vida cristã não é sobre o que eu quero. Seguir Jesus não é sobre o que você quer. Não, é sobre o que Ele quer. É sobre nos alinhar com Ele. Hoje pela manhã o pastor Yannis falou sobre isso. Obediência, se alinhar com Jesus. Bem, quem quer seguir Jesus tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo quer dizer: eu estou me alinhando ao Senhor. Eu estou me alinhando. Eu estou me submetendo. Não tem a ver com autopromoção, tem a ver com submissão à vontade de Deus. Discipulado não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. É se tornar semelhante a Jesus. Meus irmãos, igreja não é sobre o que você gosta. O culto não é sobre o que você gosta. O culto, a igreja é sobre Jesus. Lembra disso? Negar a si mesmo é dizer não para o pecado e sim para Jesus. É isso, negar a si mesmo é dizer não. A minha carne quer, mas eu não vou fazer. A minha carne deseja, mas o meu espírito diz não a isso. E eu vou ser guiado pelo espírito e não pela carne. Eu vou negar a mim mesmo nisso. Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é dizer: eu não concordo, mas eu vou obedecer a Deus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu, seu pastor, tem algumas coisas na Bíblia que eu não concordo, mas eu obedeço. Eu tenho que fazer. Não sou eu que decido o que é certo e o que é errado. Então não tem a ver com eu concordar ou não. Tem gente que quando lê um texto da Bíblia e não concorda, tenta mudar o texto, tenta mudar a teologia. Não, eu não concordo, mas eu aceito e obedeço. Eu não concordo de pagar o mal com o bem, mas eu vou fazer isso. Eu não concordo em ter que perdoar quem me machuca, mas eu vou fazer isso. Eu não concordo em ter que jejuar, mas eu vou jejuar, porque Deus manda fazer. Eu não concordo em dar dízimo, mas eu dou, porque Deus ensina que tem que ser assim. E assim por diante. Eu posso aqui dar para vocês uma lista enorme de coisas que a minha carne não gosta de fazer, mas que eu faço por obediência, por negar a mim mesmo. Isso é negar a si mesmo. Eu não gosto, mas eu faço. Eu não queria fazer, mas eu faço. Porque eu entendi que não é sobre o que eu gosto, é sobre o que é certo. Amém? É sobre isso. Negar a si mesmo é dizer: eu estou cansado, mas eu vou orar. Eu estou com preguiça, mas eu vou ler a Bíblia. Eu estou no sofá vendo o jogo, mas eu vou me levantar e vou para a igreja. Eu estou cansadão, mas eu vou servir o meu irmão que está precisando de ajuda. Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo, meus irmãos, é um exercício que nós temos que aprender a fazer diariamente.
E nós vamos crescer em obediência, aprendendo a dizer não à nossa carne. Segunda, terceira lição, o discipulado tem um preço. Qual é o preço? Tome a sua cruz. Cruz é sinônimo de sacrifício. Seguir Jesus requer sacrifício. Pastor, eu não quero fazer sacrifício. Jesus já fez o sacrifício perfeito, eu não preciso fazer nenhum sacrifício. Bem, deixa eu te falar aqui uma questão. Todos nós fazemos vários sacrifícios na vida. Todos nós. A pergunta é: para quem você vai se sacrificar? Muitos de nós se sacrificam muito pela empresa onde trabalham, se sacrificam muito por outras pessoas, se sacrificam muito pelo seu time, pelo seu partido, pela sua organização, enfim, pelo que você vai se sacrificar? Essa é a pergunta. Todos nós vamos fazer sacrifícios, é inevitável. A pergunta é: onde, para quem você consagrará o teu sacrifício? Eu, Paulo Fernando Cabral, CPF tal, já decidi que eu vou me sacrificar pelo meu Senhor. Eu vou me sacrificar pela minha família. Eu vou me sacrificar pelos meus irmãos da fé que eu amo. É por eles que eu vou dar meu sacrifício, sim. Por quê? Já que eu tenho que fazer sacrifício, eu quero fazer para quem realmente eu me importo, para quem realmente é importante para mim. Por vezes, meus irmãos, seguir Jesus vai ter o preço do sacrifício. Amar o próximo requer sacrifício, perdoar requer sacrifício. Mas esse é o preço do discipulado. É o preço da sua família. Já falei aqui outras vezes, quanto vale a sua família? Quanto vale? Lembra? Já esqueceram. Quanto vale a sua família? Vale o seu sacrifício. Quanto vale a sua fé? O meu sacrifício. Quanto vale meu amigo? O meu sacrifício. Isso é preço. E por fim, o discipulado tem um propósito. O propósito é: siga-me. Ser cristão, meus irmãos, não é seguir uma lista de regras. Ser cristão não é cumprir alguns rituais religiosos. Ser cristão é seguir Jesus, andar com Jesus, ter um relacionamento com Jesus, é estar na presença de Jesus, é se mover com Jesus. Isso, cristianismo não é sobre regras, sobre rituais, é sobre andar com Jesus. Andar com Jesus. Ei, eu quero convidar você a viver a maior aventura que um ser humano pode viver. A aventura de seguir os passos de Jesus. Essa é a maior aventura. Ela é uma aventura fascinante. Ela tem surpresas, ela tem coisas novas, ela tem experiências marcantes. Seguir Jesus é isso, é andar com Ele. É viver essa aventura chamada andar com Jesus. É olhar para Jesus e dizer para Ele muitas vezes o seguinte: Senhor, eu não sei, mas Tu sabes. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não sou, mas Tu és. Eu não posso, mas Tu podes. Isso é andar com Jesus. Ele diz: Senhor, eu não sei como resolver, mas Tu sabe, então me mostra como. Eu não sei como fazer, mas Tu sabe, então me ensina. Eu não posso fazer isso, mas Tu pode, então faz. Eu não tenho, Jesus, mas Tu tem. Isso é andar com Jesus. Isso é relacionamento. Ei, deixa eu falar para você uma coisa sobre mim agora. A minha vida cristã começou aos 18 anos. Eu fiz 50, pouco tempo atrás. Eu sigo a Jesus há 32 anos. E sabe como que eu me converti? Sendo discipulado por alguém individualmente. A minha história de conversão foi: alguém sentou comigo,
abriu a Bíblia e me explicou como ler, como entender quem é Jesus, como orar, como crer, e assim eu fui aprendendo. Alguém me ensinou individualmente por vários meses. Depois que eu me converti, eu participei lá da minha igreja de grupos de crescimento. Tinha lá um grupo que estudava uma série de livros, e eu estudei com eles, e nós estudávamos aquilo junto, e eu fui crescendo naquele ambiente de grupo ali, de 5, 10 pessoas estudando junto. Depois, quando eu fui para a faculdade teológica, adivinha, eu aprendi em sala de aula, muita coisa, aprendi ali, fui discipulado em sala de aula por vários professores. Depois fui consagrado pastor, e aí adivinha, continuei sendo discipulado por vários pastores. Eu fiz aqui essa semana, meus irmãos, uma pesquisa assim, trouxe na minha memória, e eu listei aqui alguns nomes, que alguns de vocês nem sabem quem são, mas tudo bem, mas eu sei. Eu, por exemplo, eu digo que eu aprendi sobre evangelismo e discipulado com o meu primeiro pastor, pastor Davi. Ele plantou em mim a semente do discipulado. E meus irmãos, a vida inteira depois daquilo, eu fiz o que? Discipulado, porque eu aprendi com ele. Depois, meus irmãos, quando eu me casei, teve um pastor americano, pastor Steven, ele me ensinou sobre casamento. Eu não tive um modelo saudável, então eu aprendi com aquele pastor. Ele foi meu discipulador sobre como ser um marido melhor, um pai melhor. Depois, meus irmãos, eu aprendi a ser pastor, ou sendo mentoreado pelo pastor Roberto Silvado, que me ensinou como pastorear uma igreja, como pensar uma igreja. Ele me mentoreou, e hoje, novamente, eu estou sendo mentoreado por ele novamente, hoje. Eu aprendi sobre liderança, e a empreender, e a correr risco, e a fazer loucura, com o pastor Sidney Costa, que foi meu mentor por alguns anos. Me colocou na veia o risco, de correr risco, de investir, de expandir, de fazer coisas malucas. Aprendi com ele. Eu aprendi com o pastor Sebastião Brito e com o pastor Moisés, já falecido, querido, sobre orar, ser devoto, piedade, misericórdia. Aprendi com eles. Vida simples. Eles me mentorearam, o pastor Moisés, por anos e anos. Toda quarta-feira da tarde nós íamos na casa dele, e ele ministrava para mim, para mais 4, 5 pastores ali, sobre simplicidade, sobre devoção, sobre oração, santidade, jejum. Me mentoreou por anos. O pastor Sebastião Brito também me ligava, fazia videochamada comigo lá de Curitiba, me mentoreando, me corrigindo, me instruindo. Eu aprendi sobre transparência, vulnerabilidade, com o pastor Tércio, lá em Porto Alegre, que me deu um choque de transparência, de vulnerabilidade. Eu aprendi com ele sobre isso. Isso virou um valor na minha vida também. E hoje, meus irmãos, hoje, 25 anos de ministério pastoral, 50 anos de vida, cabelo branco, barba branca, judiado, acabado, enfim, fraquinho. Eu continuo sendo discipulado. Faço parte hoje, de 2 grupos de mentoria de pastores, 2 microgrupos. Semanalmente me reúno com esses 2 grupos. E aí nós somos o quê? Ministrados, encorajados, exortados, ensinados, instruídos ali. Hoje eu sigo aprendendo. Agora olha para mim aqui, meu irmão. Se eu, seu pastor, estou sendo discipulado há tantos anos, você também será. Eu não vou ser sozinho discipulado, não. Eu não vou ficar sozinho fazendo microgrupo, fazendo mentoria, fazendo discipulado, não. Você vai fazer também. Porque nós vamos nos movimentar nessa direção, de nos espalhar pela cidade, em grupos virtuais, online, grupos presenciais, nas casas, na escola bíblica, nos cultos, nos parques, onde nós tivemos oportunidade, nós vamos sentar com alguém, abrir a Bíblia, compartilhar o Evangelho, orar, ouvir, ensinar, aprender, porque essa é a nossa missão, aleluia. É desse jeito, meus irmãos. E se eu faço, você também vai fazer. Você também vai experimentar isso. Eu vim aqui, meus irmãos, de longe para te movimentar. Eu não vim aqui te deixar sentado no banco. Rodrigo sabe lá de um ditado que tinha a meu respeito, que é o seguinte: Deus tem um plano para a tua vida,
E o pastor Gabriel tem outro. Também tem mais um. Ou seja, eu tenho planos para cada um de vocês também. E o plano é se movimentar, é fazer discípulo, é ser e fazer discípulo. Nós queremos fazer isso, viver isso. Uma igreja que se move, não se move pelo acaso, não se move só para fazer bagunça, não, se move para fazer discípulo. Essa é a nossa missão. Quem fica de pé, diga amém. Quem quer fazer isso, se move agora, se levante. Ei, esse é o nosso tempo de fazer isso, de viver isso. Que a nossa igreja seja uma igreja que se mova, se movimente, no propósito de promover uma cultura de discipulado, de cuidado, em nome de Jesus.